Acredito que saudade é um vazio que se preenche todos os dias, com as lembranças e ensinamentos que deixasse em mim. É um sentimento difícil de explicar. Falar de você é um desafio enorme, cheio de medos e desconfianças. Mas eu aprendi com você que tudo que é bom foi feito para se dividir. Vô Valmir, eu espero que a sua história seja lembrada, assim como você sempre será inesquecível na minha vida. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Olha, assim, né? Primeiro, assim, as maiores paixões do professor Valmir, né? Eu vou dizer assim uma coisa primeiro, a política. Valmir política é aquele Valmir, cara correto, ético, acima de tudo, né? Que sempre respeitou o espaço de todos. Acho que sempre teve um sonho, né? Que é o sonho de mudança, sonho de mudar o mundo, mudar a cabeça das pessoas. E ele sempre acreditou nisso. E ele tinha uma coisa muito bonita com ele escutava muito. Ele escutava mais do que falava. Ele escutava muito a gente. E quando a gente estava equivocada com alguma coisa, ele oferecia livros. Um homem de uma integridade absurda, o que a gente sente muita falta na política hoje. Um homem com um amor enorme por essa terra, muito envolvido nas questões das tradições populares, do folclore e completamente avesso à corrupção. Era uma figura cheia de ideal, um lutador contra a ditadura da sua maneira, da ditadura militar, e era muito respeitado por todos que faziam política naquela época, né? Era uma referência como um cidadão, né? A tese que nós lançávamos era assim, nós não temos que eleger nem um professor, nem um manezinho, nós temos que eleger um cidadão. A tese da cidadania foi fundamental e depois ela ganhou muito debate, muitos sindicatos viraram sindicato cidadão, não sei o que cidadão, e o Valmir aqui em Florianópolis, ele era o candidato cidadão. Eu lembro quando ele saiu candidato a vereador, não é? Eu lembro que tinha um santinho com a figura dele, né? Escrito cidadão, não é? Essa tese do exercício de cidadania ela é fundamental. É fundamental porque para o Valmir ser cidadão não era só uma questão de direitos, né? Tem uma noção ruim de cidadania, que é a soma, a gente aprendia quando era menino, a soma dos direitos e deveres de cada pessoa na sociedade e tal, mas nós discutíamos uma coisa que eu nem sei mais onde a gente leu, alguém escreveu isso, eu tenho usado, mas não sei quem foi que falou, mas a gente usava a noção de cidadania como cidadão é o cara que está em luta. Não é o cara que tem uma luta resolvida, é o cara que está em luta. A luta que vai nos colocar o tom que a gente tem que ser. Então isso foi uma coisa que eu aprendi com o Valmir, assim, ó, em determinado saber aonde nós estamos fazendo um debate político, onde a gente está construindo uma posição e se a gente tem que ser nesse momento calmo, tranquilo, num tom de mediação, né? Ou se a gente tem que ser muito incisivo e às vezes até ser grosseiro, né? A ideia muito difundida hoje, que para dialogar com o outro, tu tem que afrouxar tuas posições, é um equívoco. Tu dialoga com os demais mantendo a tua posição, porque a política é um ato de esclarecimento, sempre. Tu não faz política para ceder, tu não faz política para ganhar, tu faz política para esclarecer. É um ato pedagógico da política. E isso só faz com posições firmes. Ele sempre foi um cara que estava na frente do tempo, ele tinha essa percepção da conjuntura política e dava uma linha
política sempre à esquerda, né? Para que a gente seguisse. Quer dizer, o período nosso de candidatura, isso era muito importante, quer dizer, era essencial para nós a figura de quem... Quer dizer, a coordenação como um todo era importante, mas a figura central do captador de finanças, do controlador de finanças, tinha que ser algo de muita confiança do candidato, porque o candidato, de certa maneira, colocava o seu futuro e a sua reputação, né, no trabalho dessa figura. Então o Valmir Martins, como ele representava para mim alguém de muita confiança, como se fosse um irmão mais velho, né, que eu admirava muito. Com as pessoas que ele convivia, ele tinha uma relação de amizade muito grande, né, e de honestidade, né, não só com os amigos, mas também com os inimigos. Ele era honesto com as coisas, no falar, no conversar e no tomar decisões. Uma pessoa que ele sobreviveu o seu tempo, né, e respeitou as pessoas, embora um tempo que ele viveu, principalmente na política, né, foi um tempo de muito duro, né, de muita traição, de muita enganação, né, prisões, essas coisas. As minhas filhas lembram, não é? Durante um bom tempo, aos sábados à tarde, eu não podia sair para fazer visita a amigos, porque comprometia. Não é? Eu era uma figura carimbada, como, né, de esquerda e tal, e as pessoas de esquerda eram mal vistas, né? A repressão tinha um tratamento especial com elas. Né? Como é que foi no período da ditadura militar? Meu Deus, foi sofrido. Foi sofrido. Claro, aí o Valmir já estava casado, né? Aí já tinha as filhas. Aí nós dávamos o máximo apoio que a gente podia dar para ele, só que a gente procurava conter um pouco para chamar o Valmir, né? Porque o Valmir saía e ninguém sabia onde é que ele andava. Uma época ele esteve desaparecido 2 meses. E aí depois ele chegou e eu lembro como hoje, quando ele chegou, ele me disse, eu estava num trem para ir para outro país, mas eu botei na balança qual que valia mais a pena, era a subversão ou a minha família, e pesou mais alto a minha família. Então eu voltei para ficar no Brasil. Em Florianópolis, assim, depois do golpe, assim, um pouco antes do golpe, havia algum tipo de mobilização estudantil importante, mas logo depois do golpe, de 64, a coisa deu uma acalmada política na cidade, e ela só vai realmente ser reativada pelo movimento estudantil ali por 67, 68, há muito registro de mobilização durante a ditadura, nesse período. Ação política clandestina, né, durante a ditadura, né, que era muito complicado. Ainda mais numa cidade como Florianópolis, onde todo mundo se conhece, né, mais ainda naquele tempo, né, a população bem menor, a militância política era facilmente carimbada nas pessoas. Né. Na segunda metade dos anos 70, a 74, 75, isso eclode aqui em Santa Catarina e particularmente aqui em Florianópolis. Aí a população volta a se dar conta depois de alguns anos, depois de 67, 68, olha, tem estudantes, né, aquela coisa de passeata estudantil se transformou ali no final dos anos 70 numa coisa comum aqui na cidade. As pessoas começavam a falar, mobilização estudantil, estudantes, começa a sair no jornal, né? Isso ganhou uma consistência política muito importante aqui na cidade, aqui em Santa Catarina. Acho que foi inclusive uma escola de formação de ativistas, de lideranças políticas posteriores. Todo esse processo de engajamento, de efervescência política e cultural vai ser interrompido em 68 com o AI-5. É nesse conjunto de processos sociais e culturais que ocorre o Congresso
Congresso de Ibiúna, de 68. Né? O Congresso de Ibiúna é uma tentativa de reativar um movimento que tinha sido reprimido logo depois do golpe. É um congresso clandestino e que visava, congregar, visava trazer para discutir as várias tendências do movimento estudantil, várias. Né? Em 68 a gente foi para Ibiúna, o Congresso da UNE de Ibiúna, né? E lá acabamos todos presos, né? Lá em Ibiúna, e o Congresso acabou não se realizando. Né? Voltamos para Florianópolis, né? E no final do ano a gente organizou, quer dizer, no Brasil inteiro foi organizado o Congresso da UNE nos estados. Então cada estado reuniu os seus delegados e fazia o debate das teses do Congresso da UNE e a eleição da diretoria da UNE, que era preciso fazer. E nós, eu, Aderlei, o Roberto Cascais, o Paulo Alves, o Etienne, né? Nós procuramos organizar o Congresso, participar dele, né? E é gozado que a gente estava fazendo um debate sobre o Congresso lá no prédio do DCE. Né? E à época a gente fazia as reuniões ouvindo rádio, noticiário do rádio. Né? E estava para acontecer alguma coisa naquele início de dezembro que a gente não sabia o que ia ser. Né? Mas coisa boa não seria. Né? Nós estávamos vivendo um período da ditadura, a ditadura estava fechando o cerco à esquerda, né? E alguma coisa estava para acontecer. Daqui a pouco nós ouvimos no rádio a edição do AI-5, né? Que caçava, né, direitos políticos, ainda mais, não é? E colocava a vida de todo mundo em risco. Foi um congresso realizado clandestinamente no interior de São Paulo e nós saímos daqui com, se eu não me engano, 12 ou 13 estudantes, cada um representando uma faculdade. Eu fui representando a economia, eu acho que o Valmir foi representando a odontologia e acabamos todos presos em Ibiúna, no famoso 30º Congresso da UNE, e ficamos juntos no Presídio Tiradentes, em São Paulo. Aqui da nossa delegação éramos 11, né, e 3 meninas. A Rosemary Cardoso, a Derlei De Luca e essa outra menina que eu esqueci o nome dela. Não lembro mais o nome dela. E 8 rapazes. E dos 8 desse grupo, né? Eu, o Moto, o Vladimir, o Munir, o Valmir, o Etni. O Andrino estava com a gente, ele era do nosso grupo. Só que aí, antes do Congresso concluir, né, e de nós concluirmos a nossa votação, 2, 3 dias lá de discurseira e tal, e conchava aquele negócio todo, a polícia invadiu, o exército, né? Aí prendeu todo mundo. O governo, na época, se não me engano, acho que era do Ivo Silveira, governador, e o secretário de segurança era o general Rosinha. O general Rosinha é um general que tem uma grande história aqui nessa nossa cidade, nesse nosso estado. Aí ele teria acertado com a repressão para que nós fôssemos liberados lá em São Paulo, depois de uma semana de prisão, era prisão, não podia ter contato com o público, nem com as mães, nem com ninguém. Né? Era na época, o ato 5, né, o AI-5, e o sistema da ditadura contra nós, eles nos bloqueavam e impediam qualquer acesso de imprensa, de quem quer que seja. Nós lá na cadeia e o mundo lá fora, né? Aí o general Rosinha fez um acerto para nos liberar, sob os cuidados dele, que ele recambiaria para Florianópolis, ele mandaria as viaturas lá para nos buscar e tal, como de fato mandou. Mandou 3 veículos, né, com policiais e tudo, para nos pegar de lá liberados, né, e nos trazer presos para cuidar de nós aqui. Ele chegou dia 22 de outubro de 1968, no dia do aniversário dele. E a Ana Lúcia nasceu de 8 meses, dia 24 de outubro de 1968, a minha segunda filha. Aí, bem, Valmir, logo jovem, ele foi participar do movimento da Ação Católica.
Juventude Operária Católica, porque o Zé e eu também participamos. E aí... Né? Eu acho que é uma geração toda, né? Que o Valmir fazia parte de uma geração que viveu 64, viveu 68, né? E passou por todo o regime militar, né? É que a Ação Católica nos anos 60 acabou reunindo um grupo de militantes que se descolou da igreja e acabou atuando politicamente em partidos laicos, né? E muitas vezes até foram para o ateísmo, a maior parte dos militantes, né? Viraram comunistas, marxistas, né? Como o próprio Valmir. Participou da juventude, era JEC, né? Juventude Estudantil Católica. Isso. Né? Militava ali, aonde ele ingressou na Ação Popular, eu acho, e já durante a ditadura. E como muitos na época, né, não tinham outro caminho, acabavam militando no próprio MDB, que era o grande movimento de resistência à ditadura, né? Até que veio então o PT como uma opção. Eu conheci o Valmir Martins através da política. Ele foi um dos fundadores do PT em Santa Catarina e nós iniciamos um grupo que foi se aproximando do PT e lá é que a gente se conheceu. E aí ele foi o primeiro coordenador do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina. Ele foi o nosso primeiro candidato a senador, onde ele costumava falar, obtive 6.719 votos, honrosos votos. Ele foi candidato a deputado federal, ele foi candidato a vereador e ao final da vida dele, ele já estava doente, ele concorreu à eleição para governador de estado. Ele foi candidato em pelos trabalhadores, todos os níveis, né? Desde prefeito, desde vereador a governador, foi candidato, né? Não para ganhar as eleições, claro, já tem esse objetivo de ganhar as eleições, mas para criar e elevar os seus trabalhadores, que precisavam de gente, coragem, né? Para levar um partido para frente, né? Porque também teve época que se correu risco quando se candidatava a esse tipo esse partido mais de esquerda, né? Conjunto da obra, nós chegamos a uma conclusão de que o PT como transformação, como instrumento da mudança, da construção de uma nova sociedade, uma sociedade pós-capitalista, ele havia se esgotado. Foi um dos primeiras pessoas que saíram do PT de Santa Catarina. No PT, na própria saída no PT, né? Quando a gente rompeu com o PT em 2004, 2005, né? A gente teve todo um debate junto. Um pouco antes disso, quando foi construída algumas correntes dentro do PT se juntaram e constituíram uma tendência que era a Ação Popular Socialista, a APS, e ele participou junto desse processo de unificação da esquerda, né? E esse mesmo grupo que depois militou à esquerda dentro do PT, contra as políticas dominantes do PT, e depois veio a participar, né, da saída do PT e entrando dentro do PSOL, né? Militante petista e dirigente petista muito rigoroso, por isso que depois ele saiu do PT por conta de divergências, né? Exatamente em função de que ele ia muito mais à esquerda. Porque ele foi semente do partido. Ele foi PT antes do PT existir, né? Ele resistiu contra a ditadura, ele foi preso, ele fez a militância dele toda numa época muito mais difícil para construir um partido. É quase que você, fazendo uma analogia, é você ter um filho, criá-lo, e quando ele está na maioridade você perdeu ele para o mundo do crime, perdeu ele para as drogas, e você não tem mais nada a fazer a não ser seguir teu caminho e abandonar aquele filho. E quando nós decidimos sair do PT, saímos em bloco, foi uma grande filiados do PT,
Mas os primeiros a se filiar no PSOL aqui em Florianópolis foi o professor Valmir Martins, a Frane Bopré, eu e, se eu não me engano, Paulo Wilpert. Fomos nós 4 que fizemos as primeiras filiações no PSOL, né, acreditando nesse partido que a gente poderia dar o retorno da volta por cima. Então, em nenhum momento eu pensei em não me desfiliar do PSOL, do PT e me filiar ao PSOL, porque eu tenho certeza que eu estava ali com pessoas que além das discussões que a gente tinha feito, várias reuniões, eu estava do lado do professor Valmir Martins, que eu tenho certeza que ele estava me conduzindo para o caminho certo. Então, foi sem medo, sem arrependimento, né? E estamos no PSOL até hoje, como ele também estava. E naquele momento, né, o PSOL se colocava como alternativa, né? Porque também a gente sempre tem que ver o partido como um instrumento, uma ferramenta, né? Não como algumas visões, né, que tem, o partido é o fim, eu construí o partido, vou até o final com esse partido, como se fosse um time de futebol. Não, o partido é uma ferramenta, a partir do momento que ele não serve, né, para os objetivos que a gente tem como principais, não tem sentido a gente ficar agarrado a uma camisa, uma bandeira que já não representa mais esse projeto, né? Certeza de que na universidade a gente não mudava nada, por isso que tinha uma atuação partidária. Dentro do partido, tanto ele já estava sendo marginalizado por uma crescente social-democratização do PT, e inclusive uma liberalização do PT, e o Valmir, então, repetiu no PSOL essa energia que ele tinha no PT, que era muito boa, que era muito herege, e que era, dá orgulho de falar isso, porque era uma forma de remar contra a maré. E a vida de um socialista, de um revolucionário, é remar contra a maré. Então, eu conheci o Valmir remando contra a maré no petismo e remando contra a maré no PSOL, na vida política do partido, que é um partido ainda pequeno e combativo e de esquerda. Enfim, o Valmir era um sujeito musculoso porque ele remou o tempo inteiro contra a maré. A educação em Santa Catarina constitui-se num verdadeiro desastre. O atual governo busca se desobrigar do ensino básico, não respeita os professores, não os trata com o carinho que precisava tratar. A educação é central dentro de uma sociedade, todos nós sabemos disso. Sem educação, fica um povo mal informado, não é? Que pode ser facilmente dominado. Então é preciso para nós do PSOL, que queremos construir a libertação do nosso povo, centrar esforços para desenvolver a educação. O professor Valmir Martins era chefe do departamento de História quando eu fui contratado, aqui em julho de 1987. O Valmir era um conselheiro político da melhor envergadura, sempre com uma posição muito clara e muito definida, de esquerda, sempre apontando para uma universidade que estivesse realmente comprometida com a população brasileira, com os trabalhadores, os mais pobres. Eu penso que há uma ideologia que une essas duas coisas, né? Quer dizer, a atuação dele na vida acadêmica, quer como professor, quer como pesquisador, era pautada no marxismo, né? No materialismo histórico. Eu não me lembro dele envolver militância de esquerda, eu me lembro dele mostrar teorias que a gente não conhecia, né? Falar muito da América Latina também. Então, se ele fazia uma militância, ele fazia, mas qual era? Era de mostrar o problema dos latino-americanos, trazer referências do que estava acontecendo na América Latina e mostrar para a gente uma bibliografia, né, que eu também desconhecia, principalmente do que tangia Marx, né, e bibliografias nesse sentido. Aliás, o Valmir Martins é uma referência importante para o meu aprendizado político, para a minha militância política. Estava o Valmir, o Oswaldo Maciel, que eles estavam criando o Andes Nacional. E a seção sindical aqui, que depois virou seção sindical, a PUFSC, já tinha teve um movimento bonito aí.
E começam a surgir, então, oposições sindicais, né? Começam a surgir associações de trabalhadores, associações de professores. Esse novo sindicalismo, que é muito mais combativo, que é crítico, que quer sair das amarras do Ministério do Trabalho. No âmbito da Universidade Federal, acredito que a PUFSC ela surge exatamente nesse sentido, quer dizer, uma congregação de professores mais críticos, mais combativos, que na falta de instrumentos institucionais que fossem razoáveis para organizar o movimento sindical, vão usar do artifício de criar uma associação de professores, mas principalmente vão servir como um foco de uma intelectualidade bem mais engajada, né? E que é crítica em relação a essa tentativa da ditadura e transformar as universidades numa espécie assim, de escolas técnicas de nível superior. Vai ter um papel significativo juntamente com a reativação do movimento sindical universitário, do movimento universitário como um todo, né? Aí reúne estudantes, professores, técnicos, né? A gente vai ter o movimento universitário nos anos 80 vai jogar um papel significativo até na formulação de ideias para, por exemplo, depois na discussão da Assembleia Nacional Constituinte, né? No final dos anos 80. Essas associações docentes vão precisar de um instrumento que fosse um articulador importante, né? O Andes, nesse sentido, vai ser fundamental, né? Porque vai criar praticamente uma central sindical do movimento universitário brasileiro, né? Você vai conseguir articular greves nacionais. Assim, nos últimos anos, quando o nosso sindicato aqui praticamente faliu, né? A PUFSC se desligou do Andes, né? E aí um grupo muito pequeno de professores resolveu reconstruir o Andes na UFSC, né? E o Valmir estava lá nesse grupo pequeno, né? Eu me lembro que encontrei o Valmir nessa assembleia do Andes aqui, né? Que era uma assembleia que tinha menos de 50 pessoas, era pequenininha, né? E daí eu até comentei com ele, então, Valmir, começar tudo do zero de novo. E ele disse assim, essa é a vida. Vou começar tudo do zero, né? Até o último momento, né, ele sempre foi muito ligado, né, à vida da universidade, muito ligado no destino da cidade, do país como um todo, né? E isso foi a vida dele, né? Ou seja, uma vida de dedicação à educação, de militância política, né? E de defesa da população de Florianópolis, né? A defesa que ele fazia da farra do boi, para mim, me surpreendeu, assim, né? E quando eu cheguei aqui, eu não imaginei que tivesse um professor universitário defendendo a farra do boi da forma como ele apresentou a argumentação, né? De como que a mídia expunha, né, a caricatura da farra do boi, mas não entendia o que significava para a população aquela manifestação, né? E então, assim, eu entendi, né, o processo todo local, né, muito por ensinamentos do professor Valmir. Lá em que ele faz o texto dele, o livro sobre a farra do boi, foi um momento super importante para todos nós, porque para quem vem de fora e para quem estava chegando assim com essa leitura de que era produzida pela Rede Globo, o Valmir foi a pessoa que eu acho que melhor conseguiu resgatar esse assunto, trabalhar isso no espaço acadêmico e apontar a barbárie que era você querer pegar uma tradição cultural mal contada, logo mal interpretada, e poder fazer com que isso virasse um crime, como no final acabou acontecendo em Santa Catarina. Estava muito ligado à natureza da ilha, né? à história da ilha, do açoriano e tal. E ele, como bom historiador, ele não deixava se perder. Tudo que era relativo à cultura açoriana, né? Da nossa cultura, da Manezinha, ele estava sempre junto, respeitando, ajudando, né?
assim como nunca desligou da política, nunca desligou do Avaí. E eles tinham uma participação, isso é uma coisa interessante também, né? Porque o futebol é uma coisa que é muito ligado também à cultura popular, né? E isso é interessante, né? Porque muita gente da esquerda, muitas vezes, tem essa coisa de não acompanhar muito o dia a dia das pessoas, né? Da cultura local, né? Mas a questão política dele, ele era muito convicto, muito reto, muito centrado. E já no futebol ele conseguia administrar bem as coisas, porque lá, como eu te disse, tinha muito cobrança, muito cobrador, muita gente tentava. Então tinha que ser um político mais maleável lá, né, para poder conduzir o clube. Eu, em 96, assumi a presidência e ele se dispôs a, mesmo assim, não tendo todo o tempo, já que ele tinha uma atuação política naquela época muito forte ainda, mas mesmo assim ele passou a ser um diretor do Avaí. Ele assumiu a diretoria administrativa do Avaí na minha gestão. De uma expressão que eu utilizo até hoje, que é uma expressão que ele criou. Eu disse isso no velório, quer dizer, ele era alguém tão extraordinário, tão fantástico, que ele criou, quer dizer, ele usou uma expressão que não é uma expressão, que aparentemente é pejorativa, né? Uma expressão que significa uma inferiorização, mas que na boca dele, na forma dele fazer, virou uma expressão carinhosa, a expressão tanso. Ele tratava as pessoas como tanso. Então, quando me encontrava, provavelmente esquecia do nome, ô tanso, tanso chega aqui e tal. Quer dizer, o tanso, a expressão tanso, que aparentemente é uma expressão desairosa, de menosprezo, ou, enfim, né, é uma expressão que não é uma expressão gratificante no primeiro momento. Quer dizer, pela figura excepcional do Valmir Martins, pela forma que ele fazia, pela maneira carinhosa como ele tratava as pessoas, né? Pelo gigantismo da sua afetuosidade, ele transformou isso numa palavra bonita. Me lembro também que fui eu que introduzi o Valmir na internet, era uma grande novidade lá no início do século, e ele pediu para ter um e-mail, que até então ele resistia, e depois de tanta gente falou, disse, não, eu quero ter um e-mail. Eu disse, Valmir, então escolhe um e-mail para ti. Ele pegou, veio com Tanso Revo. Eu disse, mas por que isso? Eu disse, não, porque eu sou Tanso e sou revolucionário, então fica Tanso Revo. E ficou tansorevo@yahoo.com.br. Essa ideia de fruir a vida e de aproveitar a vida no que ela possa nos oferecer, acho que é um elemento que compunha esse debate com ele, que era muito legal. Essa mania que ele tinha de rebatizar as pessoas, né? Ele dava apelidos para as pessoas. Então, no dia do enterro dele, eu lembro que alguém falava assim, agora quem que vai me chamar de Tanso? Porque ele tinha essa coisa assim ele estava ali fazendo a luta política, ele estava construindo uma coisa, ao mesmo tempo ele tinha lá uma relação que era muito agradável, era muito gostosa de a gente estar junto com ele. Papai, manezinho da ilha, né? Nascido ali na costa da Lagoa. E a mãe nasceu em São José, ali na Forquilinha. Meu avô, os avós se transferiram para a ilha um pouco antes da construção da Ponte Hercílio Luz. Os contatos meus com o Valmir eram mais intensos. E fora o negócio dos meninos, né? Porque assim, ele morava no caminho de cima, que era um setor do bairro. Eu já morava num outro morro. Entendeu? Então a gente, assim, os do morro, com o outro morro, mas depois nós nos reuníamos na praia. Na praia, ali a gente
discutia um monte de coisas, né? Infância e juventude espetacular. Pobre, sadia e pura. Ele foi para Barra da Lagoa e se apaixonou por lá. Eu até achei que ele tinha um rabo de saia para lá, sabe? Sensivelmente tem um rabo de saia na Barra da Lagoa, não é possível. Que nada! O rabo de saia mesmo era Barra da Lagoa. Tinha uma casa de praia, mas já era quase que um nativo, né? Hoje você vai em alguns lugares na Barra da Lagoa, no Bar do Anísio, enfim, fala em Valmir Martins, todo mundo conhece. Eu fui algumas vezes, inclusive, para conversar com ele sobre questões políticas. Ele estava ali, embaixo daquela ponte, jogando dominó, envolvido ali com os manezinhos, enfim, né? E, claro, adorava a ilha, o mercado público. Na casa do Valmir, na Barra da Lagoa, além de ser um espaço que ele sempre nos oferecia para fazer as nossas reuniões, muitos finais de semana nós participávamos lá, ele abria a casa e lá a gente fazia os nossos encontros. A Barra da Lagoa, a paixão dele era tanta, né? Ele pediu antes de morrer que eu jogasse as cinzas dele na Barra da Lagoa, no rio da Barra da Lagoa, e a gente fez isso. E foi um sofrimento muito grande para a família ver que estava perdendo o Valmir Martins, mas eu não acreditei até o último momento, porque 2 dias antes dele morrer, eu fui visitá-lo na UTI, ele disse, Eli, eu vou ficar bom. Eu disse, lógico, eu acho. E eu tinha certeza. A coincidência, o Valmir morreu exatamente no dia da novembrada, quando a novembrada fazia então 33 anos. Quando eu vi aquele aparelho, sobe e desce, que estava baixando, a respiração estava... Aí eu não consegui ficar. Ele estava alucinado e gritava, chama o exército! Era coisa que ele nunca queria ver na vida dele, era o exército. E ele gritava que chamasse o exército. Então ele entrou num período de uma coisa horrível, horrível, sabe? Falava coisas sem coisas sem nexo. Foi muito triste. Mas ele dizia assim, ó, ai o exército, ai o exército, ai o exército. Aí a Ana Lúcia cantava para ele, eu pensava, meu Deus, ai o exército. Eu tinha certeza que ele ia ficar bom 2 dias antes de ele morrer. Ele queria muito viver. Se fosse para definir o Valmir com uma palavra? Hoje, saudade. Hoje, saudade. No presente, saudade. No futuro, saudade. E no passado, amor. Vô Valmir, eu espero que o seu legado sirva de exemplo para a sociedade, para que juntos possamos construir um mundo melhor. As lições e lutas que marcastes na Terra não foram em vão. Você deu voz para o meu maior sonho e me fez acreditar que um novo mundo é possível.
possível nos tempos que estão por vir, pra semear a esperança, fazer justiça e sorrir. Quem é esquerda de verdade, vota professor Valmir.